Boa tarde, meu jovem Lucas. Seguinte, estamos iniciando aqui, né? Tarde. Estamos iniciando aqui e hoje a gente vai fazer uma aula de exercícios, fechando o conteúdo de hidrostática. Então, a gente está numa aula de física para PISM 2, do curso Luiza Marim, e essa aula está sendo gravada, tá? Depois vai ficar disponibilizada para vocês lá no YouTube do curso. A gente já discutiu bastante sobre hidrostática e também sobre momento angular, que foi a primeira aula de todas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei as provas 2020, 19, 18 e 17 do PISM e peguei as questões que fazem referência ao que a gente já viu até o momento. Então, eu vou fazer questões que são todas de PISM. Então, todas as questões que eu vou trabalhar aqui são de PISM. Então, eu vou pedir aí... Eu vou tentar fazer com calma, mas você sabe que eu sou acelerado. Então, você foi ficando com dúvida, você foi ficando com qualquer dificuldade, qualquer problema, você fala na hora, tá? Abre o microfone e fala. Se preferir mandar no chat também pode, se o microfone tiver com problema aí, tá? Mas, assim, só interromper, só falar que eu interrompo aqui pra gente discutir melhor ou pontuar alguma coisa, talvez revisar alguma parte do conteúdo que não ficou muito clara. Isso não é problema nenhum, eu tô aqui para isso. Bom, então eu peguei aqui, minha tela está aí com vocês, meu som está saindo e já estamos gravando. Ok. Então eu peguei aqui, primeira questão, tá? Eu colei todas aqui que eu pretendo trabalhar e eu vou pegando aqui uma a uma para a gente discutir. Então vamos começar por essa primeira aqui, que ela fala o seguinte, tá? Uma pessoa de 50 quilos quer ficar em cima de um bloco de gelo flutuando sobre um lago de água doce. Qual deve ser o volume mínimo do bloco para que essa pessoa consiga isto sem molhar os pés? Considere a densidade da água como 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e a densidade do gelo como 0,9 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e a gravidade 10 metros por segundo. Então, o que a gente tem, né? Eu vou tentar desenhar aqui, né? O que a gente teria nesse cenário. Então, vamos lá. Para desenhar esse cenário, a gente já parte por uma dificuldade aqui, né? De tentar colocar da melhor forma que a gente puder. Então, eu tenho a aguinha aqui. Então, eu tenho a aguinha. Né? Eu tenho todo o reservatório ali, tá? E eu vou colocar um gelo aqui em cima, tá? Então, eu vou colocar o gelo de cinza, porque se eu colocar de branco, né? A gente não vai conseguir ver. Eu tenho um gelo aqui em cima dessa água, tá? E eu tenho uma pessoinha em cima desse gelo. Só que essa pessoinha fez a unha, né? E ela fez a unha e não quer molhar o pé. Então a gente tem que calcular o mínimo do possível aqui para que ele não molhe o pé, tá? Então a gente tem uma pessoa aqui que não quer molhar o pé. Então quais são as informações que a gente tem dentro do circuito aqui? Bom, a gente tem aqui dentro do nosso circuito, ó, dados, né? A massa da pessoa. A massa da pessoa é 50 quilos, tá? Densidade da água é 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico, tá? A densidade do gelo é 0,9 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esses são os dados que a gente tem aqui para o nosso circuito. E vamos analisar agora, né, as forças, né? Porque a gente quer fazer um diagrama de força aqui para tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou supor aqui que eu tenho o meu sistema, né? E aí, o meu sistema ele vai ter o quê? Ele vai ter o peso da pessoa. Então, a gente vai ter aqui o peso da pessoa, tá? Além disso, no meu sistema, a gente vai ter uma segunda força, que seria o peso do bloco, tá? E a gente vai ter uma reação dessas forças, que seria o nosso empuxo, né? Porque lembra que quando a gente coloca alguma coisa em cima de um líquido, né? Esse líquido ele vai reagir com essa coisa que a gente está colocando, tá? Então, a gente vai ter essa reação.
Jadson, para você que chegou um pouquinho depois, eu já tinha lido o enunciado, qual que é o objetivo disso aqui? A gente tem uma pessoa em cima de um bloco de gelo, tá? E o objetivo é que ela não molhe os pés, que ela está nesse bloco de gelo em cima de um lago, ou seja, em cima da água, né? Então, o objetivo dela é que ela não molhe os pés. Bom, então a gente está aqui com essa pessoa que não quer molhar os pés, e a gente tem aqui, então, o diagrama de forças, que seria o peso da pessoa, né, que está aqui para baixo, tá? A gente tem aqui o peso do bloco, e a gente tem aqui o nosso empuxo, tá? Então, a gente vai ter essas três forças aqui relacionadas, tá? Pessoal, eu vou fazer um ajuste aqui, que eu estou usando um recurso do... É um recurso aqui do Google Meet, e eu acho que ele está lerdando um pouquinho aqui, tá? Turn off. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, desligou. Porque ele faz um clareamento aqui, mas não há necessidade aqui não, porque tem uma boa iluminação onde eu tô. Então, eu acredito que sem esse efeito ele vai ficar melhor, mais responsivo aí para vocês. Bom, então a gente tem aqui a pessoinha, tá? A pessoinha está em cima de um bloco de gelo e ela não quer molhar os pés, tá? Boa tarde, Vitor. E ela não quer molhar os pés. Se vocês tiverem dúvida, vocês interrompem a qualquer momento, tá? Grita aí e fala. Mas a gente tem uma pessoinha em cima de um bloco de gelo, em cima de um lago, e ela não quer molhar os pés. E qual que é o objetivo aqui? A gente quer saber o volume mínimo do bloco para que essa pessoa consiga fazer isso, tá? Então, isso aqui que a gente está procurando, o volume mínimo desse bloco, tá? Então, o diagrama de forças fica o peso da pessoa, né, que está pesando sobre a água ali, a gente tem o peso do bloco e a gente tem o empuxo, né, que seria a reação desse conjunto aí que está pesando em cima do fluido. Lembra que a gente tem sempre essa reação de empuxo aí sobre os fluidos, né, que é o princípio de Arquimedes. Então, a gente tem isso daqui funcionando, né, a gente tem essa relação toda aqui. Então, se a gente tem esta relação aqui, eu posso dizer, então, que o nosso empuxo ele vai ser igual ao peso da pessoa, né? Mais o peso do bloco. Né? Então, eu posso dizer isso, né? Que a gente vai ter uma relação de forças aí. E aí, quando a gente tiver o empuxo aqui, a gente pode dizer que ele é μ, g, v, né? Então, o nosso empuxo, lembra lá que é μ, g, v. E a gente tem aqui que o Mi seria o Mi da água, né? Porque o empuxo ele é relacionado com a água. E o volume aqui seria o volume deslocado de água, né? De acordo com o que a gente entendeu ali. O peso da pessoa. Então, vai ser a massa da pessoa, né? Peso é massa vezes a gravidade. Mais o peso do bloco, tá? Então, o peso do bloco a gente poderia colocar massa do bloco, né? Vezes a gravidade. Só que aí a gente entra numa outra questão, tá? Por que a gente entra numa outra questão? Porque ele não deu a massa do bloco, mas ele deu a densidade do bloco, né? Ele deu o Mi do gelo. Né? E a gente sabe, né, que a densidade é massa sobre volume. Então, isso quer dizer que a nossa massa ela é a densidade vezes o volume. Então, no lugar da massa do bloco, eu vou colocar a densidade do bloco, tá? Vezes o volume do bloco, vezes a gravidade. Então, a gente vai chegar nessa condição aqui. Esse massa do bloco virou esse produto aqui, ó. Esse produto de μ do bloco vezes o V do bloco. Bom, a gente pode colocar aqui o G em evidência e cortar nas três expressões, né? Que aí já simplifica um bocado de coisa aqui pra gente. Já é menos uma coisa que a gente tem que calcular, né? Agora a gente tem outro detalhe que a gente precisa analisar. A gente falou o seguinte, que a gente quer o volume do bloco, tá? Que vai fazer com que a pessoa não molhe os pés. Então, aí que está a chave do nosso esquema aqui. Ela não quer molhar os pés. Se ela não quer molhar os pés, quer dizer que a água ela vai cobrir o bloco inteirinho. Tá? Então, eu acho que eu vou fazer de azul, porque aí fica mais claro que é o bloco, né? Então, esse bloco aqui, ó, ele vai ficar todo preenchido de água, até na beiradinha aqui, ó. Até na beiradinha. Se ele vai ficar até a beiradinha
coberto, né, preenchido com água. Mas ali nesse limite, exatamente nesse limite, qual que é o volume de água deslocado? O volume de água deslocado vai ser igual ao volume do bloco. Por quê? O bloco está inteiro dentro d'água. Então, se o bloco está inteiro dentro d'água, o volume deslocado de água vai ser igual ao volume do bloco, tá? E ele está inteiro assim, no limite, né? Ele está bem no limite ali, porque a pessoa está só não molhando os pés. Ela está no limite ali entre não molhar o pé e molhar o pé. Então a gente está bem no limite, mas o bloco está todo submerso. Então, se o bloco está todo submerso, o volume deslocado ele vai ser igual ao volume do bloco. E aí isso facilita aqui a nossa análise, né? Porque agora a gente consegue, ó, μ da água vezes o V do bloco é igual à massa da pessoa mais o μ do bloco vezes o V do bloco. Né? A gravidade foi embora ali. E esses dados aqui eu tenho, eu só não tenho o V do bloco. Então eu sei que o μ da água ele foi dado e ele é 1 vezes 10 ao cubo. Então, ó, 1 vezes 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. O volume do bloco é o que eu quero descobrir. A massa da pessoa, ela pesa 50 quilos, né? Também foi dado aqui, ó, 50 quilos. O μ do bloco, 0,9 vezes 10 ao cubo, também foi dado no exercício. Então, o μ do bloco, 0,9 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. E o V do bloco é o que eu quero descobrir. Então, eu chego em 1 vezes 10 ao cubo vezes o V do bloco, ele é igual a 50 mais 0,9 vezes 10 ao cubo vezes V do bloco. Perceba que as minhas unidades elas estão em quilograma por metro cúbico, quilograma por metro cúbico. Então, eu não estou convertendo a unidade de ninguém. E o nosso volume ele vai ser dado em metro cúbico, né? Porque é a unidade que faz parte das unidades que a gente está trabalhando. Então, eu vou colocar tudo que envolve o V do bloco de um lado, tudo que não envolve de outro. Então, eu vou passar esse daqui para lá. Vai ficar 1 vezes 10 ao cubo vezes V do bloco, menos 0,9 vezes 10 ao cubo V do bloco. Isso é igual a 50, né? Que foi o elemento que sobrou aqui do lado de cá. Vou colocar o V do bloco em evidência. E aí eu vou ficar com 1 vezes 10 ao cubo menos 0,9 vezes 10 ao cubo é igual a 50. E aí aqui nessa continha aqui de dentro você tem duas opções, né? Você tem a opção de multiplicar por 10 ao cubo, e aí daria 1000, e aqui daria 900, então o nosso resultado aqui daria 100. Tá? Você também tem a opção de colocar o 10 ao cubo em evidência e fazer 1 menos 0,9, que daria 0,1 vezes 10 ao cubo, que também é 100. Então, as duas formas aí são válidas e você pode escolher como prefere trabalhar. Mas essa subtração aqui dá 100. Então, se essa subtração aqui dá 100, né, você já obtém ali o volume essa diferença aqui, né? Então, o V do bloco vezes 100, ele é igual a 50. Então, o volume do bloco, ele vai ser 50 por 100, ou seja, 0,5 metros cúbicos. Tá? Então, a gente achou 0,5 metros cúbicos. Vamos voltar lá na questão e ver se tem essa opção para a gente. Tem. Tem aqui, ó, letra C, 0,5 metros cúbicos. Então, para essa questão, a resposta certa é a letra C, 0,5 metros cúbicos. Perceba que aqui a gente tem quilograma e a gente tem litro também. Tá? Se eu fosse converter para litro, porque talvez a resposta esteja em uma unidade diferente, né, do que a gente está trabalhando. Então, eu só vou dar o exemplo aqui para facilitar. Ó, decímetro cúbico, né, metro decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então, se eu estou com 0,5 aqui e eu quero jogar para cá, por quê? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Então, ele vai ser 0,5 vezes 10 ao cubo. Porque ele está andando, né? Triplicado aqui, né? Porque é cúbico, então ele está andando triplicado aqui. Então ele ficaria com 500 litros, tá? Então esse é o volume do nosso bloco em litros. Mas em metro cúbico é 0,5 e a resposta já estava nisso mesmo, tá? Então eu vou até tirar esse finalzinho aqui para não confundir a cabeça de ninguém. Depois na hora de olhar, né, e tal. Então a gente achou ali 0,5 metros cúbicos, letra C. Agora eu vou pegar a próxima questão. Tá? Para quem chegou depois, deixa eu dar um panorama aqui.
Eu peguei questões do PISM, tá? Então, hoje eu peguei questões do PISM de assuntos que a gente já discutiu, de 2020, 19, 18, 17. E eu vou fazer aqui em ordem decrescente de ano, tá? Então, eu estou analisando as questões que teve nesses anos aí. Se tiver alguma questão que eu já coloquei na lista, ou que vocês já fizeram, que não há dificuldade nenhuma, vocês podem falar que eu pulo. E qualquer dúvida é só me interromper aqui, que a gente para, analisa, se precisar eu volto no conteúdo, tá? Não tem problema nenhum. Mas a ideia é que vocês fixem esse conhecimento que a gente já trabalhou até hoje, para a gente poder avançar para um conhecimento diferente, tá? E que não tem uma relação direta com esse daqui. Então é importante que a gente feche bem fechado essa primeira parte, para vocês não ficarem com dúvidas. Questão 12 aqui, de 2020, tá? Prova de 2020. Essas duas questões foram da prova do ano passado. E a gente tem o seguinte: numa experiência, temos 3 beckers idênticos, cheios de água até a borda. Até a borda ali. O becker A contém apenas água. O becker B contém, além de água, um bloco de madeira flutuando na superfície. O becker C, um segundo bloco de madeira completamente submerso, está preso por uma linha fina presa ao fundo do becker. A densidade dos blocos de madeira é a metade da densidade da água. Os 2 blocos de madeira possuem massas iguais. Uma balança mede o peso de cada becker em cada situação descrita, resultando nos pesos representados por PA, PB, PC, respectivamente. Selecione a alternativa que representa a relação correta entre os pesos. Então, informações que são importantes aqui nesse exercício. Olha, a gente tem uma experiência com 3 beckers, o A, o B e o C. Idênticos, cheios de água até a borda. Então, a gente tem aqui uma borda. Tá? A gente tem aqui uma borda. E ele está com água até essa borda, tá? Então, a gente tem água ali até essa borda. O que significa isso? Significa que quando eu coloco o bloco de madeira aqui, ela joga água para fora, tá? E nesse caso aqui, ela também joga água para fora. Bom, aí a gente tem uma questão interessante aqui. A gente tem uma análise importante a ser feita. O becker A contém apenas água. Então, aqui eu só tenho água. Tá? O becker B tem a água mais a madeira ali, ó. Tá? E aqui eu tenho água mais a madeira, só que ela está presa. Né? Então, essas foram as informações que ele deu aqui para a gente. Bom, esse daqui está metade para fora, metade para dentro. Esse daqui está completamente submerso. A densidade da madeira é metade da densidade da água. Isso também ele deu. Ó, a densidade da madeira é igual a metade da densidade da água. E a gente tem uma balança aqui medindo os pesos. Tá? Peso, PA, PB e PC. E lembra aí que a informação importante é que transborda a água, ela está cheia de água até a borda. Tá? Então, ela está cheia de água até a borda. Então, no primeiro caso aqui, o que a gente vai ter? Né? No primeiro caso aqui, a gente vai ter P da água, simplesmente. P da água. Tá? Então, a gente vai ter aqui P da água no primeiro, simplesmente. Tá? No segundo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o P da água, tá? Mais o quê? Aqui a gente vai ter um bloco de madeira, tá? E ele vai ser o peso da madeira, tá? E ele vai ter um empuxo aqui. Então a gente pode dizer, né, o somatório de forças aqui, que eu tenho o peso da água aqui, né, embaixo. Eu tenho o peso da água aqui embaixo. Ele seria o peso da água, né, mais o peso da madeira, menos o empuxo, né, porque o empuxo está para cima. Deixa eu fazer aqui mais para baixo, que aí a gente vai ter uma situação melhor. Então, vamos lá. Ó, o que acontece no A, né? No A acontece o seguinte, eu só tenho na balança o peso da água. O que acontece no B, que é o segundo caso nosso? Eu vou ter o peso da água, tá? Eu vou ter o peso da madeira, eu vou ter também o empuxo. Então, eu subtraio, né, o empuxo que está para cima. Só que essa situação aqui, eles estão em equilíbrio, né? Porque ele jogou ali dentro
ela está em equilíbrio, não tem ninguém prendendo, não tem ninguém puxando, não tem nada acontecendo, então está tudo certo ali, não tem um problema algum ali, né, nessa dinâmica. Então eu posso dizer que o P da madeira ele é igual ao empuxo. Então eu posso cortar um com o outro aqui. Então o que nos dá? Que no B o peso da água que é o que permanece. Então a gente vai ficar com o P, ou na situação B a gente vai ficar apenas com o peso da água. Na situação C agora. Na situação C, eu vou ter o peso da água, né? Normal ali, tá? Eu vou ter o peso da madeira. Eu vou ter o empuxo, igual eu tinha no outro, né? Só que eu vou ter também a tração. Por quê? Ele está preso nesse fio aqui. Então, se ele está preso nesse fio aqui, eu vou ter essa tração aqui. Então, o que tá? Quais são as forças que estão colaborando para o peso, né? Seria peso da água, né? Colaborando para a balança que eu estou dizendo, mais a tração, mais o peso da madeira. E eu tenho uma força, né? Que seria o empuxo, menos o empuxo. Tá? Então, o empuxo seria a outra força ali. Só que olhando isso aqui, ainda não dá para ter uma noção muito clara, né? Do que está acontecendo e do porquê que está acontecendo, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que o empuxo... Espera aí que eu fiz uma besteira aqui. Isso porque eu olhei essa questão tudo antes. Vou falar uma coisa antes e depois eu entro naquele mérito ali, tá? O empuxo aqui, né, a gente vai entender que ele está em equilíbrio nessa posição, porque o empuxo ele seria igual à tração mais o peso da madeira, né? A gente tem que manter ali a igualdade ali entre as relações. Então, o empuxo ele seria a tração mais o peso da madeira. Então, a gente pode dizer que o empuxo seria isso aqui, tá? Bom, então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai fazer o seguinte: o peso, o que a gente está medindo na balança aqui, olha, a tração não entra na balança. Por que a tração não entra na balança? Porque ela é simplesmente um cabo ali que está conectando ao nosso bloco. Então, o que entra na nossa balança, ela seria simplesmente o peso da madeira menos o empuxo. Tá? Falha minha ali de colocar a tração aqui antes. Só que a gente sabe, né, que o empuxo ele seria igual, né, ao peso da madeira mais a tração. Então, aqui ficaria a tração mais o peso da madeira. E aí eu tenho esse menos aqui que vai negativar o que está ali dentro. Então, vai ficar P da água mais P da madeira menos o T menos o P da madeira. Ó, o P da madeira cancela com o P da madeira, só que sobra o P da água menos uma tração. Se aqui é P da água, se aqui é P da água e aqui é P da água menos uma tração, significa que, ou seja, a balança C ela vai medir menos, ela vai medir menos coisa, né? Menos peso do que a outra. Então a gente teria aqui uma condição, né, em que a gente tem PA igual a PB, tá? E eles seriam maior do que o PC. Bom, então a alternativa dessa questão seria aqui a letra C, PA igual a PB maior do que PC. Se você quiser fazer uma análise mais qualitativa do que está acontecendo aqui, né? Talvez para esse modelo de questão, você poderia pensar o seguinte: a gente tem uma madeira com densidade menor do que a água. Tá? Quando ela está simplesmente flutuando ali, ela não vai fazer uma diferença na nossa estrutura, né? Que seria o caso do B. Ela não vai fazer uma modificação no peso da estrutura que a gente está trabalhando, porque ela vai ter o peso dela, vai ter o empuxo, mas ela está livre, está solta, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que na análise do C, você está inserindo esse peso de madeira ali dentro. Só que a madeira, ela vai ter menor densidade do que a água. Então, o processo aqui é que ela está fazendo com que você adentre ali dentro
né? E você ocupe um espaço que antes era ocupado por água, que agora vai ser descartada, né? Que agora não vai ser mais ocupado por água, com um produto mais leve do que a água, menos denso do que a água. Né? E esse produto com menos densidade do que a água vai fazer com que a balança ela pese menos. Então, esse movimento de fazer força para manter ele lá dentro vai provocar um efeito de pesar menos na balança que a gente está analisando. Eu, particularmente, eu considero essa questão mais difícil do que a primeira do ano passado. Por mais que a primeira ela tenha bastante conta, mas eu considero essa de análise aqui mais complicada do que a primeira. Mas perceba que também não é de outro mundo, mas você tem que estar atento para não perder nenhuma informação, para não perder nenhum detalhe e para fazer isso aqui funcionar. Dúvidas? Questões? Essa terceira aqui também foi de 2020, tá? Depois dessa a gente já vai para 2019, mas essa aqui é a última de 2020 que relaciona o conteúdo que a gente já viu até hoje. Essa aqui também é teórica, então ela é de análise. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Considere 3 recipientes abertos. 3 recipientes abertos, cheios até a borda de água, em equilíbrio hidrostático. Veja a figura abaixo. Então, a gente tem esses bloquinhos aqui e eles estão todos cheios de água. Tá? Todos eles têm bastante água ali dentro. Esse daqui eu vou melhorar para fazer só isso aqui. Bom, então a gente tem os 3 ali cheios de água. Tá? As bases inferiores do recipiente são retângulos idênticos. Então, aqui a gente tem um retângulo, né, achurado aqui, achurado aqui, achurado aqui, que é a base dele, que são retângulos idênticos para os 3. Tá? Todos os recipientes têm a mesma altura H. Então, todos eles têm a mesma altura H. Então, perceba qual é a diferença entre os blocos aqui. Esse daqui é um bloco reto, esse aqui do meio é um bloco retinho, né? Que sobe retinho e tá tudo certo. Esse daqui, o A, ele é um bloco que sobe abrindo. E esse daqui, o bloco C, é um bloco que abre fechando. Tá? Essas são as diferenças ali da análise deles. Então, a gente pode fazer primeiro a análise óbvia, né? A análise, o óbvio ele precisa ser dito, tá? E ele precisa ser pensado também às vezes, tá? Qual é a base óbvia aqui? O que acontece de direto, que você nem precisa da disciplina, né, do conteúdo até o momento para visualizar, é que este bloco A, ele cabe mais água do que o bloco B. E o bloco C, ele cabe menos água do que o bloco B. Porque um está abrindo e o outro está fechando. E a base retangular deles são todas idênticas. Então, necessariamente, você tem mais água no A, um volume, né, específico no B e menos água no C. Então, se eu tomar o meu B como referência, eu vou ter mais água no A e menos água no C, porque todos eles estão até a borda. Aí agora que entra o nosso conteúdo e a nossa análise. Mesmo você sabendo que tem mais água no A, menos água no C, né? A gente precisa analisar ali o que está acontecendo, né? O que a gente tem por análise aqui. Bom, a primeira coisa é a letra A. Os pesos de água de cada recipiente são todos iguais. A gente está falando de peso. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Se eu acabei de falar para você que tem mais água no A, menos água no C, então quer dizer que a massa vai ser diferente, né? Porque eu vou ter que mi vezes volume vezes a gravidade, que seja, né? Eu vou ter um volume maior, então o peso dessa água vai ser diferente. Eu vou ter um peso maior no A, eu vou ter um peso médio ali no B e eu vou ter um peso menor no C. Então, beleza. Então, a letra A não é, porque a gente vai ter pesos diferentes. Tá? A letra B. A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor. Aí agora mudou de figura o negócio. E eu vou fazer o seguinte. Segura essa B aí, vamos para C. E depois a gente volta nessa B para discutir ela melhor, porque eu acredito que lendo as outras a gente
a gente vai analisar. E aí na prova vocês vão fazer isso mesmo. Ó, ficou na dúvida se aquilo é verdade, se aquilo é mentira? Vai para a próxima, analisa e descarta o que você consegue. Depois você volta e relê, que a gente vai entendendo e tentando interpretar. Letra C. A pressão perto do fundo do recipiente A é maior do que em B, que é maior do que em C. Aí a gente tem um problema, que é a análise de pressão. Tá? Quando a gente analisa pressão, a pressão ela é dada por μGH. Pressão, μGH. O μ é o coeficiente da água. Ele não vai mudar de acordo com o volume da água. A gravidade também não vai mudar. A altura também não vai mudar. Então, por mais que eu tenha mais água no A, menos água no C, a pressão que esse líquido exerce, ela é medida pela coluna de água, ou seja, pela altura dessa água. Ela não tem relação com a quantidade de água que está ali. Então, a pressão no fundo de A é igual à pressão no fundo de B, que é igual à pressão no fundo de C. Então, essa letra C não é. Então, a gente descartou a letra C aqui. Letra D. A força resultante exercida pela água sobre a base do recipiente A é maior do que em B, que é maior do que em C. Tá? Quando a gente está falando de força resultante, né, a gente pode estar falando ali da força exercida pela água, né? Mas aqui a gente não está falando de peso, a gente está falando de uma força resultante completa, né? Então, o entendimento aqui é de que essa força resultante, né, ela seria equivalente ali ao que a nossa análise que a gente fez de pressão, né? Então, se ela seria equivalente à análise que a gente fez de pressão, ela não teria motivo para ser diferente. Então, não é a letra D. Letra E. A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente é igual ao peso da água do recipiente respectivo. Não é, tá? Porque se a gente tem a pressão, que seria essa força resultante no fundo da água ali, a gente vai entender que ela não é igual ao peso da água. A gente vai entender que ela é μGH, que ela depende da altura, ela não depende da quantidade de água que tem ali. Então, olha só, é igual ao peso da água do recipiente receptivo. Não, também não, tá? Bom, então sobrou para a gente como resposta a letra B. Tá? Então a nossa alternativa seria a letra B. Então vamos reler a letra B e tentar entender o que está acontecendo aqui. A força resultante exercida pela água sobre a base de cada recipiente tem o mesmo valor. Uai, verdade, né? Porque a força resultante ali, ela seria a pressão distribuída ao longo desta base. Então, se a gente disse que a pressão distribuída, né, ela vai depender simplesmente da altura, a gente tem uma área de base toda igual para todos eles. Então, a força exercida resultante pela água, ela tem o mesmo valor ao longo dos três ali, tá? Então, essa é uma análise ali pesada, né, vamos dizer assim, mas ela permite que a gente analise e perceba que a pressão realmente ela é igual em todos eles. A chave dessa questão era você saber que a pressão ela não depende da quantidade de água que está ali, ela só depende da altura de água que está ali. Tá? Não interessa ali a vastidão de mar ou se você está numa piscina. Se você está à mesma profundidade, a pressão vai ser a mesma. Então, a gente precisa, né, deixar isso bem firmado na cabeça aí, para não perder esse tipo de informação aqui e depois ficar confuso com essas questões. Tá? E aí a única coisa que poderia gerar uma dúvida mais forte aqui seria essa questão do peso, né? Porque ele fala duas coisas iguais aqui na letra A e na letra B. Só que o peso ele não é igual porque ele depende da massa, né? Então se a gente colocasse uma balança, né? Então sim, na balança ele mediria mais no A, né, intermediário no B e menos no C, porque você teria menos massa no C, então ele pesaria menos, tá? Então, se a gente analisa com uma balança, a gente veria que os pesos são diferentes. Dúvidas foi? Beleza. Treze. Essa daqui já é 2019. Essa daqui, 2019. Conta a lenda que
No século III a.C., Herão, rei de Siracusa, havia pedido a Arquimedes que verificasse se teria sido enganado por um ourives, ao desconfiar que este havia misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. Sentado numa banheira, Arquimedes imaginou um método de resolver o problema. E saltando da banheira, saiu correndo nu para casa, gritando: Eureka, Eureka! A ideia de Arquimedes permite explicar, por exemplo, a flutuação de navios, o sobe e desce dos submarinos ou o movimento dos balões. A solução do problema ficou conhecida como o princípio de Arquimedes, cujo enunciado é: todo o corpo imerso, completa ou parcialmente num fluido, recebe deste uma força resultante vertical denominada empuxo, que tem. Tá? Então, a gente está falando aqui do princípio de Arquimedes, tá? Então, o princípio de Arquimedes ele é o princípio do empuxo, né? Que a gente vai ter uma reação ali da resultante vertical. E a gente vai ter, né? Cujo enunciado é todo o corpo completa ou parcialmente num fluido recebe deste mesmo uma força vertical denominada empuxo, que tem. Então, o empuxo, ele tem o quê? Ele tem módulo proporcional. Ele tem módulo proporcional ao peso da fração imersa do corpo. O que vocês acham aí? Eu vou ler todas. E ou vocês me falam ou vocês mandam no chat aí. O que vocês responderiam nessa questão aqui? Letra A, empuxo, né? Tem módulo proporcional ao peso da fração imersa no corpo, módulo proporcional ao volume do corpo imerso, módulo proporcional à massa total do fluido no qual o corpo está imerso, módulo proporcional ao volume de fluido deslocado, módulo proporcional ao peso total do fluido no qual o corpo está imerso. O que vocês responderiam nessa pergunta aí? Então, essa pergunta chega lá na sua prova. O que vocês responderiam? Eu vou marcar aqui 1 minuto. Que eu sou assim, faço pressão mesmo. Minuto rodando. Quem quiser, eu vou deixar ele aqui inteiro, que aí você pode ler o enunciado todo, se for interessante para vocês. Fala aí para mim o que vocês responderiam. A, B, C, D ou E. Não tem problema errar aqui, gente. Vocês não estão na prova, tá? Então, assim, pode colocar o que vocês pensam, o que vocês acham que encaixaria ali. Se estiver errado, a gente vai sanar agora essa dúvida. Um minuto. Poxa vida, ninguém me respondeu, cara. Que triste. O coração fica dolorido assim. Ok, então eu vou confiar que vocês estão escutando e vou fazer a questão aqui com vocês. Bom, o empuxo, né? Lembro que eu sempre falei empuxo, Mi, V, G. Mi, G, V, né? Normalmente a gente põe Mi, G, V. Mi, G, T. Só que quem que é o Mi, né? O Mi é o Mi do fluido. E o V é o quê? É o volume deslocado. Qual que é a alternativa que encaixa com isso? Módulo proporcional ao volume de fluido deslocado. Letra D. Lembrou a fórmula, acertou a questão. Simples assim. Simples, 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 simples. Então, ele é proporcional ao peso? Não é. Ele é proporcional ao volume do corpo imerso? Também não é.
é com relação ao volume que deslocou do fluido. Proporcional à massa total do fluido? Não. É proporcional ao peso total do fluido no qual o corpo está imerso? Também não. Tá? Então, ele é proporcional ao volume de fluido deslocado. Isso daí, fórmula do empuxo, traz essa informação para a gente, tem que ser lembrada, porque senão vocês caem numa questão como essa daqui, que é uma questão tranquila, e perde de bobeira. Vê se pode. Não pode. Não pode, não deixa. Fico triste. Então, vamos para a próxima. Próxima é o princípio de Bernoulli. Essa daqui já é 2018. Essa daqui caiu em 2018, na prova de PISM de vocês, tá? No segundo ano. Para economizar energia, você contratou uma bombeira hidráulica, chamada Maria M, tá? Que instalou um sistema de aquecimento solar para um reservatório de água. O reservatório é conectado ao chuveiro de sua casa por 12 metros de tubulação, com diâmetro de 1 centímetro. Quando a torneira é aberta, o chuveiro apresenta uma vazão constante de 6 litros por minuto. Quanto tempo você deve esperar para começar a cair água quente no chuveiro? E aqui ele fala, utilize P igual a 3, tá? Fica atento nesses detalhes. Mas em questão aberta, se você usar 3,14, mesmo ele pedindo para você usar 3, ele vai aceitar, tá? Mas assim, tente usar o que foi dado, porque vai ficar mais tranquilo de fazer a questão, né? Então vamos lá. Princípio de Bernoulli, conceito de vazão, fórmulas que a gente tem. Vazão é igual a variação de volume pelo tempo. Tá? Essa é uma primeira fórmula que a gente tem. Segunda fórmula que a gente tem, vazão é igual a área vezes velocidade. Tá? E o que ele está querendo aqui é quanto tempo. Quanto tempo você deve esperar para começar a cair água quente. Tá? Então, nesse caso aqui, o que ele deu? Ele deu a vazão, ok. Ele deu a área, porque ele deu o diâmetro, então é só a gente calcular a área, tá? E eu consigo descobrir a velocidade. Só que eu sei também, né, que velocidade, como a gente está falando de um movimento retilíneo uniforme aqui, que é simplesmente o deslocamento da água, né? E ele não fala para considerar nenhum momento a aceleração da água, ele não fala para considerar nenhuma outra coisa, então a gente vai considerar que a água não tem aceleração, né? Que o movimento é uniforme, então a nossa velocidade ela vai ser ΔS sobre ΔT, onde ΔS vai ser o tamanho da tubulação, 12 metros. E a velocidade foi o que a gente calculou aqui, e a partir disso a gente consegue descobrir o quanto tempo ele vai demorar para aplicar água quente. Então eu não vou precisar dessa primeira fórmula, tá? Eu vou usar vazão igual a área vezes a velocidade, e depois eu vou usar a velocidade igual a ΔS sobre ΔT e descobrir ali quanto tempo a gente deve esperar para ter uma água quente no final da nossa tubulação. Vamos anotar aqui os dados do nosso problema. Então, o ΔS, né, que seria ali o deslocamento da tubulação, ele vai ser igual a 12 metros. Tá? A vazão, ela vai ser igual a 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. Tá? E a gente tem uma área de um diâmetro de 1 centímetro. Só que antes disso eu vou fazer o seguinte. Se a nossa resposta está em segundos, né, as nossas respostas aqui das alternativas elas estão em segundos. Então, no final das contas, eu vou ter que descobrir uma alternativa em segundos. Né? A nossa tubulação está em metros. Então, o que é mais interessante aqui? Eu descobri uma velocidade em metros por segundo. Né? Então, para isso, a nossa vazão ela tem que estar em metro cúbico por segundo. Porque aí as unidades vão encaixar, né? As unidades vão ficar adequadas ali. Então, vamos fazer primeiro essa conversão da vazão aqui, para ficar mais claro para a gente. Como é que eu converto litro? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Tá? Então, eu tenho 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico. E eu vou converter daqui para cá. Então, se eu vou converter daqui para cá, eu vou dividir por 1000. Então, aqui ficaria 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por minuto. Tá? Só que 1 minuto eu também quero converter para segundo. Então, eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos.
Então, no lugar do minuto, eu vou colocar 60 segundos, ó, dividido por 60. E isso aqui vai ficar metro cúbico por segundo. Tá? Ah, vamos melhorar essa vazão um bocadinho, né? Ó, 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 60. Vou simplificar por 6. Aqui vai me dar 1, aqui vai me dar 10. Tá? Vou jogar esse 10 para cima, ele vai ficar 10 elevado a menos 1, que no final das contas me dá 10 elevado a menos 4 metro cúbico por segundo. Então, essa é a condição que a gente tem. 10 a menos 4. 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. Então, a gente achou a vazão na unidade que a gente quer. E a gente tem mais uma informação importante, que é a área. Né? Ela falou que é uma mangueira circular. Então, se é uma mangueira circular, né, e o diâmetro dessa mangueira é 1 centímetro, a gente sabe que num círculo a área é πr ao quadrado. Então, eu vou ter π que multiplica o raio. O raio, ele é a metade do diâmetro. Então, se eu tenho 1 centímetro, eu vou ter 1 centímetro dividido por 2 ao quadrado. Então, isso daqui me daria 1 sobre... É o meio aqui, né? Meio ao quadrado vezes π. Então, vamos fazer essa continha, né? Meio vezes meio, né? Então, meio ao quadrado, vezes o π. Só que o π, ele considerou 3 aqui nessa questão, então é 0,75. Só que esse diâmetro está em centímetro, então isso aqui é centímetro quadrado. Mas eu não quero todo mundo em metro, então vamos olhar lá. Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Então eu tenho 0,75 aqui e eu quero andar uma para cá, mais uma para cá. Então, olha só, na hora que eu andar para cá, ele vai multiplicar por 10 a menos 2. Na hora que eu andar para cá de novo, ele vai multiplicar por 10 a menos 2. Ou seja, ele vai dividir por 100, né? Então, no caso aqui, ele vai multiplicar por 10 a menos 4. Então, deixa eu tirar aqui, só para eu conseguir escrever aqui em cima. Então, vai ser 0,75 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Tá? Então, eu tenho aí a nossa relação agora e eu posso dizer que o meu fluxo é área vezes velocidade, né? Que é o princípio de Bernoulli que a gente viu na aula passada. Então, área vezes velocidade. Então, a nossa vazão aqui, ela seria 10 a menos 4, igual a área, que é 0,75 vezes 10 a menos 4, vezes a nossa velocidade. Então, eu vou simplificar 10 a menos 4 com 10 a menos 4. A velocidade ela vai ser 1 sobre 0,75. Então, vamos fazer essa continha aqui. Ó. 1 dividido por 0,75 me dá 1,33. Eu não sei, se tiver algum probleminha de conta, eu volto aqui para a gente tratar. Mas até o momento, acho que é isso. Bom, 1,33, que seria a nossa velocidade. E a gente sabe que a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então, o nosso ΔT vai ser igual ao ΔS dividido por V. O ΔS era 12 metros e o nosso V é 1,33. Então, vai ficar 12 dividido por 1,33, que me dá aí 9,02 segundos. Então, vamos ver se tem essa alternativa lá, 9,02 segundos. Arredondando, a gente tem 9 segundos. Então, seria a letra B aqui. Tá? Então, o gabarito dessa questão 11, letra B. Dúvidas nela? Querem perguntar alguma coisa? Querem pontuar alguma coisa? Ok. Então, essa é a questão 11. Vou fazer mais uma com vocês. Eu até tenho outras aqui separadas, né? Que vocês podem ver que eu tenho mais duas. Porém, eu vou fazer só essa por conta do nosso tempo. E aí a gente interrompe por hoje. Se vocês quiserem fazer mais as outras duas questões, independente da hora que terminar, eu posso fazer também, tá? Meu próximo compromisso não é às 6, ele vai ser às 7 hoje. Então, eu poderia esticar um pouquinho mais com vocês. Então, se vocês tiverem interesse, manda no chat aí que eu continuo, tá? Mas até o princípio do momento, eu vou fazer só essa 12 aqui. Bom, o que fala nessa 12 aqui? Um estudante amarra uma pedra a um barbante enrolado em um carretel.
Num dado instante, ele faz a pedra rodar percorrendo uma circunferência horizontal de raio R1, com velocidade angular ômega 1. Então, de repente, isso aqui é movimento angular, que é o primeiro conteúdo que a gente viu. Então, de repente, o estudante deixa o carretel desenrolar, permitindo um rápido aumento do raio da trajetória da pedra até um valor R2 maior do que R1. Com relação ao momento de inércia do sistema pedra mais fio e a velocidade angular da pedra no imediato instante após o raio aumentar, podemos afirmar que... Então, isso daqui é a mesma situação da bailarina, tá? Lembra lá que a gente tem um momento angular que ele é mRV, ou ainda melhor, né, mr ao quadrado ômega. Né? Então, a gente tem aqui o momento de inércia, no primeiro caso, né? Momento de inércia, que seria esses dois aqui. E aqui a gente tem a velocidade angular. Só que isso daqui se mantém, que é o momento angular. Então, se isso aqui se mantém, olha só o que está acontecendo. A gente tem, ó. Então, de repente, o estudante deixa o carretel desenrolar. Ele está aumentando o raio. Ó, ele está aumentando o R aqui, ó. O R está subindo, né? Então, se eu preciso manter esses produtos aqui constante, né? Como a massa não consigo mudar, né? Não nesse caso, pelo menos, eu vou ter que reduzir a nossa velocidade. Então, com o aumento do raio, a gente vai ter uma redução da velocidade. Lembra aí do inverso, talvez seja mais fácil vocês lembrarem do inverso. Quando a bailarina está no gelo e ela fecha os braços, ela fica mais rápida. Ou seja, diminui o raio, a velocidade aumenta. Então, aqui, se eu estou aumentando o raio, a nossa velocidade diminui. E quando você aumenta o raio, você está aumentando aqui o momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele aumenta. Então, o momento de inércia aumenta, o momento de inércia aumenta. Então, a gente descartou A e E. E a velocidade angular, ela diminui. Então, quem que fala que a velocidade angular diminui é a letra D. Então, a letra D fala que a velocidade angular diminui. Dúvidas nessa questão? Foi? Ok. Então, beleza. Então, por hoje é isso. Espera aí só um instante que eu tenho que anotar que eles pediram para fazer um levantamento de quem está participando. Deixa eu anotar os nominhos aqui antes de vocês saírem. Luiz Pedrosa, Jadson Ferreira. Ô, gente, vocês têm alguma dúvida, fala aí para mim. Eu não estou aqui para falar com vocês assim, vocês não estudaram meu conteúdo. Não é isso, não é esse meu objetivo, não. Eu quero que vocês se desenvolvam. E então, se eu tiver rápido demais, se eu tiver avançado demais no conteúdo já, se vocês não tiveram conseguido acompanhar, qualquer coisa desse sentido, falem, tá? Não fica achando que tudo é culpa sua, nem sempre, tá? O que eu puder fazer para melhorar ou para ajustar para vocês, eu vou fazer. Tá? Anotei os nomes aqui. Vocês podem me chamar no Zap também, tá? Se estiverem com dúvida. Façam bastante questão, façam bastante desenvolvimento. Isso é muito importante na física, porque a física a gente aprende muito com a prática, né? Cada disciplina ela tem um modelo de aprendizagem diferente. Então, não tem como a gente querer estudar história da mesma forma que a gente estuda física, porque não é a mesma funcionalidade, não é a mesma pegada, vamos dizer assim, tá? Então, quando a gente estuda cada disciplina, a gente tem que tentar buscar que a gente aprenda melhor aquela disciplina da forma como ela está sendo colocada ali, que ela está sendo desenvolvida. Então, no caso da física, se eu posso dar uma recomendação para vocês, façam bastante exercício, façam bastante questões, o máximo que vocês puderem. Essas questões que ficaram para trás aqui, eu vou montar ela, eu vou colocar ela numa listinha, tá? E mando para vocês aí. Esses dias eu vou colocar essas duas, e aí vocês tentam fazer. Se tiverem problema, me procurem também. E aí, na semana que vem, a gente vai para o próximo conteúdo. Se vocês falarem para mim que está difícil, que querem fazer mais questões, só me avisar. A gente fica um pouquinho mais de tempo nesse conteúdo, não tem problema algum, tá? É só me falar que a gente vai ajustando. Agradeço demais a companhia e a presença de vocês, tá? É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que vocês estejam mudos. Agradeço demais aí a participação e a companhia. Um grande abraço e até a próxima. Vamos, queridos.